Bem, vamos dar então início à nossa, cumprimentar aos senhores vereadores, públicos, jornalistas, dar início à nossa reunião de executivo do dia 19 de dezembro de 2019. Antes do início, já dentro do início da reunião, dizer que a próxima reunião é dia 6 de janeiro de 2020, portanto, depois da segunda reunião iremos marcar nesse dia 6 de janeiro. E antes de começarmos propriamente dita a reunião, eu queria, hoje estive e algumas das pessoas que aqui estão, tiveram no velório e outros no funeral de um advogado ilustre de Santarém, Martins Leitão, que foi também membro da Assembleia Municipal de Santarém, recebeu ainda recentemente a medalha de honra da Ordem dos Advogados, um advogado muito querido na nossa cidade, uma competência extrema, e conhecendo a família, conhecendo os dois filhos, e sendo conhecido de nós todos, e sendo um homem ilustre, um homem de causas, eu propunha que nós fizéssemos um minuto de silêncio e que todo o Executivo assinasse também as condolências que fossem enviadas para a família. Portanto, proponho um minuto de silêncio. Obrigado. Vamos fazer chegar os nossos munícipes, à família enlutada, as nossas condolências. Bem, entrando durante o diálogo, gostaria de chegar a palavra. Vereador, muito bem. Vereadora Virgínia. Boa noite, Sr. Presidente. Permita-me que, na sua pessoa, cumprimente todos os presentes na sala. E eu queria colocar uma questão em relação ao Reino do Natal. Foi-me colocada esta pergunta e eu portanto, não soube responder, mas gostava de colocar aqui esta mesma pergunta. Em relação ao Reino do Natal, nomeadamente na pista de gelo, o ano passado havia materiais adaptados para crianças com necessidades especiais. Este ano, penso que não existem estes materiais e eu queria saber o porquê, porque me foi perguntado isso e eu não consegui responder. Portanto, o ano passado acho que tiveram atenção a estas crianças e este ano alguns pais já foram para ir portanto, à pista de gelo e não o puderam fazer porque não havia materiais adaptados. Obrigada. Vereador Rui Barreiro. Muito boa tarde, boa noite a todos. Antes de mais, desejar votos de Feliz Natal e de boas festas, já que é a última reunião que vamos ter antes destas festividades e, portanto, queria deixar esta nota especial para todos os presentes, em especial para os meus colegas aqui da vereação. E, portanto, entrando diretamente nas questões, queria perguntar ao Sr. Presidente se terei que fazer uma queixa, porque estou à espera das informações das refeições escolares e do Festival Nacional de Gastronomia. Já me irrita eu próprio ter que falar neste assunto neste período antes da hora do dia, mas continuamos, o Partido Socialista continua sem receber esta informação. Não me parece que seja assim uma coisa tão difícil, portanto espero que seja um bom motivo de um desejo de 2020 e que na próxima reunião do dia 6, até lá, pelo menos, já possa receber, digamos que a informação solicitada sobre a questão das refeições escolares e do Festival Nacional de Gastronomia. Depois, queria colocar algumas questões sobre o terminal rodoviário, na medida em que sei que já foi entregue o caderno de encargos junto à Autoridade Nacional e que para esse concurso o terminal rodoviário de Santarém, que é apontado, indicará, portanto, o campo Emílio Infante da Câmara
para a colocação do terminal rodoviário. Ora, como nós nunca deliberámos nada aqui, portanto, deve ter sido uma decisão que foi tomada e que foi assumida, e nós já o dissemos, e, portanto, aparentemente, este regime jurídico saiu em 2015, portanto, é um regime jurídico aprovado pela Lei 52 de 2015, que atribuiu aos municípios e entidades intermunicipais as competências da Autoridade de Transporte, enfim, com poderes nas áreas de organização, exploração, atribuição, investimento, financiamento e fiscalização do serviço de transporte de passageiros. E, portanto, à semelhança de muitos municípios, a Câmara de Santarém delegou na comunidade intermunicipal da Lesíria do Tejo estas competências. Segundo a informação que disponho, este concurso é um concurso por 5 anos, portanto, um concurso que prevê, portanto, que seja um concurso provisório, digamos assim, com alguma característica de provisoridade, mas apenas houve a primeira reunião que foi feita com os ROCs, portanto, com os donos do atual espaço que serve de terminal rodoviário, só ocorreu em agosto de 2018. E só em outubro de 2018 é que a rodoviária, a atual rodoviária do Tejo, que tem o contrato de arrendamento com o proprietário daquele espaço, informou a CIM que não cedia à sua posição contratual, na medida em que, havendo um concurso público internacional, não faz muito sentido, de facto, que um dos potenciais concorrentes seja o dono do terminal rodoviário. Ora, na sequência da conversa que tivemos aqui, em que o Partido Socialista solicitou um estudo, o estudo que a Câmara encomendou e que foi encomendado à GeoIdeia, julgo que custou qualquer coisa como 6 mil euros, ou uma coisa do género, pelo menos acho que era esse o valor que estava lá no Basegov. É um estudo datado de novembro de 2019 e, portanto, na altura em que nós falámos nisto, portanto, o estudo ainda não estava feito, mas isso é o que menos importa. Para o caso agora não tem importância, já existiram outros estudos. Aliás, a própria CIM fala em estudos realizados no passado e, portanto, fala até na quantidade de inquiridos para tomar uma decisão, fala também nos tempos de deslocação, nos potenciais e nos principais utilizadores, que obviamente todos nós sabemos que os utilizadores são aqueles que não têm carro e principalmente os estudantes, não é? Que utilizam o percurso casa-escola, escola-casa, mas digamos que a própria CIM também faz referência a estudos anteriores que existiram, mandados elaborar pela Câmara Municipal no passado. De qualquer forma, este estudo da GeoIdeia, tem, enfim, aponta aqui um conjunto de matérias, fala no estudo da CIM, que foi realizado um estudo realizado no âmbito em 2017, que resultou uma amostra de 367 inquéritos que foram feitos no Terminal Rodoviário de Santarém. 50% dos inquiridos utilizam o transporte rodoviário coletivo numa base diária, 11,5% 2 a 3 vezes por semana, 6% menos uma vez por semana, e os restantes 9% a uma vez por mês, e os restantes raramente utilizam. Depois, desses inquiridos, todos esses inquiridos, 55% viaja num movimento pendular casa-emprego, escola-casa, dos quais 79% o realizam numa base diária. E, portanto, caracterizou de alguma forma aquilo que era a realidade e estima que a utilização do autocarro é feita diariamente por 2.700 passageiros na cidade de Santarém, o que, enfim, são números não muito diferentes dos dados dos censos do INE de 2011, considerando que a população de Santarém tem diminuído, portanto não deve haver aqui grande afastamento relativamente a esta realidade. Contudo, digamos que o estudo diz claramente que, enfim, a ser uma localização temporária, deveria-se pensar numa solução definitiva e fazer isso com tempo, de forma a que a mobilidade urbana fosse facilitada e que o percurso em rede entre o sistema urbano e os equipamentos, e neste caso equipamentos, leiam-se escolas,
e eventualmente até infraestruturas desportivas, porque nós temos uma elevada dispersão das infraestruturas desportivas, temos as piscinas num local, temos, enfim, as escolas noutro, e, portanto, esta questão do sistema urbano e dos equipamentos também é importante, mas o próprio estudo mandado elaborar pela Câmara diz claramente que, para uma opção de futuro, localizar, e eu passo a citar, portanto, para ficar em ata, para uma opção de futuro, localizar o equipamento no Planalto da cidade de Santarém não evidenciará grandes vantagens. Portanto, isto isto vem na página 17 do estudo. Depois, na página 18, ainda acrescenta que um eventual investimento numa deslocalização do terminal rodoviário, portanto, deslocalização, que é para sair dali da Avenida do Brasil, para a área no Planalto da cidade ou em área mais central, parece ser uma deslocalização de um problema e não uma solução. E, portanto, considerando que a Câmara mandou elaborar este estudo, e que se calhar até já o pagou, que foi elaborado por uma empresa, portanto, que elabora estudos deste género para outras entidades, o que é que o Sr. Presidente tem a dizer relativamente a estas notícias que apontam claramente para que o futuro terminal rodoviário, mesmo provisório, e a gente sabe o que é que muitas vezes acontece, que o provisório torna-se definitivo, o que é que tem a dizer relativamente a esta matéria e o que é que se prevê acontecer nos próximos anos relativamente a esta questão do terminal rodoviário de Santarém. Muito bem. Vereadora Inês. Muito obrigada, Sr. Presidente. Na sua pessoa, cumprimento todos os presentes. Queria apenas referir que a Câmara Municipal de Santarém, em parceria com a Empresa Municipal Viver Santarém, irão desenvolver as atividades de final de ano 2019 e de início de 2020, com a realização na noite da passagem de ano de um concerto com Irã Consti e com Virgul, e, portanto, convidar toda a população para estar presente nessas atividades, bem como com a realização do já habitual concerto de Ano Novo, um concerto solidário, cuja receita reverterá a favor de 3 IPSS do nosso concelho. Este ano serão a APAV, o Centro Social de Santa Margarida da Abrã e o Centro Social Nossa Senhora da Luz da Póvoa de Santarém, para quem reverterá a totalidade da receita. Portanto, deixar esta palavra para convidarmos todos os amigos, os familiares, para participarmos nos eventos que a nossa cidade irá oferecer a toda a população scalabitana e a todos aqueles que nos visitarem neste final de ano e neste início de 2020. Não havendo outra oportunidade para o fazer, expresso desde já votos de boas festas a todos os presentes. Muito obrigada. Muito obrigado, Vereador Ricardo Rato. Obrigado, Sr. Presidente. Permita-me, na sua pessoa, cumprimentar todos os presentes. Eu pedi a palavra para vos informar que estamos a acabar agora o processo de colocação de ecopontos no Concelho, que começou há sensivelmente 6 meses. Foram distribuídos cerca de 131 ecopontos, mais 40 conjuntos de papelão em balão, portanto, nos casos onde só havia os vidrões. Aí conseguimos passar do rácio que estava de um ecoponto para 140 pessoas, habitantes, para 1 por 100. A ideia é, naturalmente, conseguir atingir, ou melhor, suplantar até a média nacional de reciclagem, digamos assim, por habitante, que é 18%. Nós estamos apenas em 11%. Acreditamos que com este melhor rácio e, naturalmente, em conjunto com ações de sensibilização que estão programadas para o ano que vem, consigamos atingir estes objetivos. Entretanto, tenho aqui uma nota que ficámos até com mais alguns dos ecopontos que estavam previstos, porque houve alguns concelhos que, entretanto, não quiseram ou por alguma razão não colocaram, e nós naturalmente aproveitamos. Portanto, estão agora no total, são 500 mais 131 era o que estavam previstos, mais 40 conjuntos, mas como acabámos por receber mais, ainda não tenho o total das juntas de freguesia. Assim, o total prefaz 540 pelo Conselho todo. 540, deixa-me só... 583. O rácio ficou de 1 para 100. Estávamos em 1 para 140. Exatamente. Bem, Exato. Portanto, eu diria que não é por falta de ecopontos que
que não se vai fazer reciclagem. Estamos, as recomendações da ERSAR é de que haja um ecoponto de 100 metros para as freguesias rurais, ou melhor, para as freguesias urbanas, para as freguesias rurais, 200 em 200 metros. Nós, com isto, conseguimos superar essa... Naturalmente, em algumas situações muito concretas, acaba-se por não conseguir, porque, efetivamente, o território já está definido, não é? Obrigado. Muito obrigado. Dando aqui nota às questões que foram colocadas e agradecendo todas elas, sobre a questão do Reino de Natal que a vereadora Virgínia colocou, eu quero dizer, estava aqui a falar com a vereadora Inês, que mais de próximo tem acompanhado o Reino do Natal, não temos notas de nos terem solicitado isso, mas à semelhança do ano passado, estávamos aqui a ver esse equipamento, está um equipamento de maneira que eles têm, não o têm lá, mas não tem sido solicitado, mas é uma coisa que rapidamente o colocam, não está lá adaptado às cadeiras de rodas, não está à mostra, mas se o solicitarem, ele tem nas carrinhas de apoio que tem junto ao Reino de Natal. Portanto, quem quiser solicitar está lá e acabarmos de confirmar isso. O vereador Rui Barreto, o seu vereador, essas situações do Festival Natal de Algoz não fizeram chegar isso, veio sempre para ter pedido isso, e o vereador Inês ainda hoje me disse que a pessoa que está a trabalhar isso não teve calma durante algum tempo e não terminou isso, e estamos com outras situações que nos foi feito, mas portanto, sobre a questão do terminal e nas questões que foram feitas, eu queria aqui fazer aqui um enquadramento, e já falei isto na Assembleia Municipal, já falei em várias reuniões que temos tido. Eu começo por recordar que o município de Santarém é o único que não tem um terminal público e, portanto, ao longo dos anos nunca houve essa necessidade. As licenças que existem em Santarém, e agora estão todas na rodoviária do Tejo, já foram de outras entidades, mas efetivamente somos o único que não temos esse terminal público. Efetivamente, todos nós deliberámos para que fosse a Secretaria Intermunicipal, faz sentido por uma questão de escala. Ainda hoje, na reunião que tivemos na Secretaria Intermunicipal, tivemos a falar do PARTE, ou seja, do programa de apoio aos transportes, e com os aumentos que vai acarretar para os municípios. Começámos com 5, daqui a 2021 vamos estar a pagar 20% de tudo isso, sendo certo que o Governo já este ano retirou algum dinheiro, retirou cerca de 15 milhões para outra verba. E sendo certo também que relativamente a essas matérias, é aquilo que já foi dito até à exaustão, o Governo, com uma medida que é importante e todos nós achamos importante, e basta ver aquilo que já aqui foi falado sobre a falta de estacionamento na Ribeira de Santarém, por via disso mesmo, e noutras zonas onde há paragens de comboios, mas também verificámos que houve uma diferenciação. Um cidadão de Lisboa tem mais apoio que um cidadão de Lisboa, e outros mais para o interior ainda têm menos apoio. Mas, portanto, já temos verbas adstritas a isso. Efetivamente, a comunidade intermunicipal, quando delegámos, começou a trabalhar, contratou técnicos para estudar toda esta matéria. Só que nós deliberámos isto em 2017, andaram bastante tempo a trabalhar neste aspecto, e aquilo que tentámos fazer, não me recordo se a primeira foi em agosto, sei que tivemos em 2018 tivemos duas reuniões com os ROCs e com a rodoviária do Tejo, onde eu estive. Sei que a comunidade intermunicipal teve várias reuniões, onde achámos que seria importante ficar lá, que seria transitório, quer dizer que também houve uma decisão que fique claro, os 5 anos não é uma decisão que é nossa, podia ser já por 20 anos, podia ser por 30 anos, e como é algo que ainda é novo, e com esta questão de Santarém, nós temos logo que teria que ser o mínimo possível para também que o concurso tivesse aqui algum enquadramento legal. Dizer que também o dissemos, relativamente àquilo que a Comunidade Intermunicipal já tinha alguns estudos. Eu recordo que todos os municípios tinham que ter planos de mobilidade para, quando foi a questão dos PEDUs, e também foi a Comunidade Intermunicipal que fez um plano de mobilidade para a Comunidade Intermunicipal, e que é referido aqui algumas vezes neste estudo que foi feito pela GED. E, portanto,
não chegámos àquilo que penso que era a nossa expectativa, de termos a possibilidade de ficar nós com a posição da rodoviária. A rodoviária até estendeu o seu arrendamento, salvo erro, até 2023, e depois, quando isso chegou, ou seja, já estávamos a trabalhar, e nós aqui tivemos várias reuniões nossas internas sobre essa matéria, na perspectiva de como fazer e qual o espaço, porque há aqui uma coisa que eu quero dizer, e o estudo diz isso mesmo. O estudo diz que numa solução de futuro não deve ser no Planalto, numa solução de futuro, isto é uma solução intermédia. E nós temos aqui várias indefinições no nosso Conselho. Uma delas, desde logo, tem a ver com aquilo que é a mudança da linha do Norte. E ainda falámos na última reunião que, relativamente ao Plano Nacional de Investimentos, que o próprio Governo disse que seria um projeto de intenções, percebemos que já se voltou um pouco atrás, inclusivamente relativamente àquilo que é o Plano Diretor Municipal. Até nos disseram que esse espaço canal pode ser utilizado para a construção. Portanto, o estudo diz isso mesmo. Agora, do ponto de vista intermédio, e é por 5 anos, e será mesmo provisório, e já o disse também, e isso foi falado nas reuniões, e tivemos também reuniões aqui com os vereadores que tiveram, falámos com a Assembleia Municipal, falámos com a União de Freguesias, dizendo que seria algo intermédio. E mesmo com a entidade que nós estamos em fase de contratação para nos fazer o master plan do Campo Milifante da Câmara, mais um. Recordo que já temos 25 anos da feira, aí se calhar já é o terceiro, quarto estudo que é apresentado, e efetivamente ainda não se conseguiu materializar nada para que lá tivesse algum dos equipamentos que são necessários, mas dizer que aponta que temos de ter aqui algo intermédio. E posso dizer que num primeiro draft, também não escondemos isso, num primeiro draft nem sequer apontava essa solução, dizia que deveria ser fora. Só que em reuniões que tivemos depois com o Governo Municipal, em que tivemos, com a questão de haver mais autocarros a circular para suprir tudo isso, e também com a questão dos inquéritos, porque no primeiro draft que tivemos do estudo, aqueles inquéritos que a Governo Municipal fez não tinham sido chegados e não tinham sido analisados, foi entendido pelo que fez o estudo que também ele via com bons olhos esta solução intermédia. Mas quero dizer que essa deslocalização para já iria custar mais dinheiro ao município. Porquê? Porque obrigaria a mais autocarros a circular, mesmo que houvesse aqui alguns novos circuitos que foram ponderados. Atenção, não sou técnico relativamente a essas matérias, e questionámos isso, mas isso foi os dados que nos foram apresentados relativamente ao custo, e seria, salvo erro, mais que cerca de 400 mil euros que ou o município de Santarém iria assumir por via do pagamento a estes utilizadores, ou então, se não quiséssemos assumir, seriam esses utilizadores a utilizar tudo isso. Nós também sabemos que quem utiliza transporte público também não são pessoas que tenham, do ponto de vista daquilo que é as suas posses, mais possibilidades para o fazer, e, portanto, achamos por bem que assim seja. Relativamente à questão de dizer se deliberamos ou não deliberamos, o processo ainda não está fechado, estamos a verificar isso com a comunidade intermunicipal, que tipo de deliberação é que há, se é necessário deliberação, se não é necessário deliberação, portanto, com o tipo de contrato, se é uma comunidade, se não é, portanto, isso está a ser verificado, e, portanto, se houver deliberação terá que haver, se não houver necessidade de deliberação, não haverá essa necessidade. Portanto, também é uma coisa que está a ser visto pelos juristas da comunidade intermunicipal com os nossos. Agora, há uma coisa que eu quero aqui dizer, que ninguém veja como uma solução definitiva, que não é, que ninguém veja, tanto, e repito, será feito em módulos, portanto não será em alvenarias, já para tirar toda essa carga que é definitiva. E depois há uma coisa que é o seguinte: nós, em Santarém, temos outro estudo, que também é conhecido, senão também podemos dizer, eu acho que disponibilizámos na altura, mas pelo menos a Assembleia Municipal o disponibilizámos, de 2008, 2009, que é aquilo que, efetivamente, se me perguntarem, enquanto Presidente do município, qual
qual a solução? A solução que aquele estudo tem é 4 Park and Riders, ou seja, nas entradas de Santarém, e o terminal ferro-rodoviário na zona de Quinta dos Anjos da Portela. Porquê? Porque este estudo está cozido com aquele que existe para o nosso concelho, mas tem uma determinante muito grande, que é o desvio da linha do Norte, e nós, a tomarmos uma decisão mais definitiva, terá que ser isto. Há uma coisa que é o seguinte: nós sabemos que um desvio da linha do Norte é uma coisa que demorará muito tempo, mas há uma coisa que estes 5 anos também todos nós nos devemos bater dentro dos nossos partidos, junto daquilo onde temos influência, para que neste tempo então haja mesmo essa capacidade de influenciarmos para que isso aconteça. Sabemos que são 400 milhões de euros no mínimo esse desvio da linha do Norte. Queremos, inclusivamente, que ela se mantenha, também que não se afaste dentro daquilo que é o perímetro de Santarém, porque também traria outros custos. Agora, cabe-nos todos a nós fazer para que isso aconteça no futuro. Mas, como estou a dizer, se me perguntar o que é que acha, eu no futuro gostaria de ter estes 4 Park and Riders, ou seja, e nós, quero dizer que o parque de estacionamento que temos hoje na Ribeira de Santarém será um desses parques and riders. Aquilo, recordando o que o estudo dizia, o outro teria que ser na entrada que vem do Vale de Santarém, que seria junto ao Conema, termos um parque and ride. O outro seria junto ao terminal ferro-rodoviário na Portela das Padeiras. E, portanto, e o outro ali junto à zona industrial São Domingos. Portanto, isso seria as entradas de Santarém, que ficariam compactas, e teríamos circuitos de autocarro a funcionar, mas com o acréscimo termos ali uma estação ferro-rodoviária, com o desvio da linha do Norte e com uma plataforma logística também, que uma solução destas acarretará. Portanto, eu concordo com este estudo de 2008-2009, que cose com o estudo que o Governo de então tinha, mas não tendo lá, ou seja, nós temos que o fazer. E há uma coisa que também tenho dito: nós temos que tomar decisões. O município de Santarém, podemos todos ver isso, mas onde é que colocamos este espaço em espaços que sejam do município? Nós não podemos ir para privados. Mesmo andando há algum tempo a negociar ou fazer isso também, não é fácil de ter espaços no nosso Planalto ou fora do Planalto, ou seja, mas percebemos que fora do Planalto tinham tal acréscimo, dos 300 a cerca de 400 mil euros, seria complicado. E, portanto, eu relembro, ainda hoje disse isso numa entrevista, que o município de Santarém, dos seus 61,4 milhões de euros, tem 17,7 milhões de euros de investimento. Desses 17 milhões de euros, 12 milhões são de fundos comunitários. Nós temos cerca de 5 milhões de euros para investir. 5 milhões de euros é aquilo que nós quase temos nas juntas de freguesia. Portanto, os municípios, desimaginemos todos, não libertam assim tanto dinheiro que permita fazer investimentos de grande monta. Claro, agora temos uma coisa que poderá vir a facilitar, mas eu também não quero cair nisso, que é as parcerias público-privadas não precisarem de estudos para fazerem. No imediato podem parecer muito boas, mais à frente não está. Mas temos que ter essa noção e essa percepção que as coisas são assim. Portanto, ainda estamos a estudar tudo isto, não sei o modelo, quando souber também será comunicado, será falado, e também se houver mais alguma questão, há aqui questões que são muito técnicas, que não sou eu que as tenho trabalhado. Poderemos ter uma nova reunião com a comunidade intermunicipal, caso haja essa necessidade, ou então, inclusivamente, dizer ao Dr. António Torres e aos técnicos da comunidade intermunicipal para virem à reunião de Câmara e falarmos aqui desta situação. Sobre a questão que a vereadora Inês falou, acho que é importante. Temos, obviamente, a passagem de ano, temos o nosso concerto de ano novo. Para a passagem de ano, eu espero que a Elsa ou quem lhe seguir venham com outra possibilidade de serem mais amigos e que nos permitam ter a passagem de ano que nós desejamos. Ao vereador Ricardo Rato também agradecer o trabalho desenvolvido. Efetivamente, aquilo que é os ecopontos e as recolhas são importantes. Dizer que temos 1 por 100 habitantes na zona daquilo que é de influência do sistema Resitejo, mas também, infelizmente, e ainda eu disse isto na última reunião, e hoje até houve uma reunião de técnicos na questão na Resitejo por algumas destas matérias, que é nós na Resitejo, nós em Santarém, nós no país estamos a falhar naquilo que é a reciclagem, porque só estamos a fazer 10%. Acho que o país tem que perceber este desígnio e saber o que está ao seu alcance. Muito bem, Sr. Samassa. Sim, eu só queria colocar 2 ou 3 questões. Sim. Em primeiro lugar, queria dar os parabéns já à Câmara por ter aumentado, enfim, no âmbito da Resitejo, terem aumentado
o número de ecopontos, que acho que é uma medida importante, mas gostava que daqui a alguns meses pudéssemos ter uma informação sobre o aumento das taxas, nomeadamente da tonelada de mais do que taxas da tonelada de resíduos que são reciclados atualmente e quantos passarão a ser, ao fim daqui a 2 ou 3 meses, face ao impacto que poderão ter, digamos que, esta distribuição mais significativa de ecopontos. No meu caso pessoal, enfim, eu sou reciclador desde o início que fazemos reciclagem no Concelho de Santarém, mas até fui brindado com um ecoponto próximo da minha casa e, portanto, facilita-me a vida, já não tenho que meter no carro as coisas que era o que eu tinha que fazer habitualmente, que era encher o porta-bagagens de material para reciclar e, portanto, agora posso levá-la, que tenha à porta da minha casa, tenho um ecoponto. Mas gostava que ficasse com essa nota ao Sr. Vereador para daqui a uns tempos nos poder trazer alguma estatística relativamente à evolução da quantidade de material reciclável recolhido no Concelho e dessa evolução, que eu espero que seja uma evolução positiva. Depois queria, relativamente à intervenção do Sr. Presidente, lembrar que em novembro de 2018 a Assembleia Municipal se pronunciou acerca das obras na Avenida Afonso Henriques e sobre o Campo da Feira. E nessa altura já se sabia, aparentemente, pelo menos de acordo com as datas que eu aqui referi anteriormente, já se sabia que a rodoviária do Tejo não cedia à sua posição contratual e que o ROCS também não aceitava fazer nenhum contrato com a SIN-LT. Por outro lado, a pergunta que eu fiz no início, também eu queria uma explicação do Sr. Presidente, que é relativamente aos timings, isto é, quando é que teremos o concurso na rua, qual é a expectativa de termos, enfim, isto desenvolvido e quando é que começarão as obras e teremos novo terminal rodoviário, eventualmente no Campo da Feira, porque tudo leva a crer que será só no próximo mandato, apesar desta evolução, mas queria que nos dissesse, enfim, qual é a expectativa relativamente a esta obra. Por outro lado, o estudo que eu referi diz que no prazo de 5 anos será importante que o terminal rodoviário, que se perspectiva para um horizonte temporal maior, se localize fora do Planalto. E, portanto, este estudo é taxativo, eu não li isto há bocado, é taxativo. E, para tal, importa que se adoptem já, com a construção do terminal temporário, um conjunto de medidas que permitam uma implementação efetiva e com melhoria do serviço prestado. Depois dizem assim, estudaram-se 3 possíveis localizações do terminal rodoviário de acordo com a acessibilidade e com a disponibilidade de terreno, mas também com o potencial de dinamização e integração que interessa a este equipamento. E, portanto, qualquer dos espaços possui a proximidade ao eixo estruturante de Santarém e com nós de acesso e apresentam área disponível para a construção do terminal rodoviário. As vantagens desta deslocalização do centro da cidade, Planalto, exigem, em qualquer caso, um reforço de ligação de autocarro urbano, redes urbanas e periurbanas, com a área, permitindo um maior nível de acessibilidade da população. Em qualquer das opções apresentadas, há disponibilidade de espaço para que se desenvolva um projeto específico para o terminal, cumprindo os requisitos para a eficiência do serviço prestado. E, portanto, sem eu querer pôr em causa os valores que o Presidente apresentou aí, dos 300 ou dos 400 mil euros de acréscimos, portanto, presumo que estivesse a falar de valores anuais relativamente a esta deslocalização, eu tenho algumas dúvidas. Tenho algumas dúvidas nesses valores, mas, enfim, há de haver umas contas que nos levarão a chegar lá, nos levarão a chegar, que levarão a chegar a esse valor, sendo certo que a tendência natural até é que a grande maioria dos transportes públicos diminua o seu custo. E, portanto, nós hoje em Lisboa, digamos que os passos são bastante mais baratos. Em Santarém, provavelmente, eu não sei quanto é que custa agora um passe entre, por exemplo, as Abitureiras e Santarém, ou entre Amiais e Santarém, mas, por exemplo, nas Abitureiras há essa pendularidade, eventualmente em Amiais não haverá tanto essa pendularidade, ou Alcanedo, mas, de qualquer forma, era importante percebermos como é que são feitas essas contas e esses acréscimos de valores. E, portanto, as hipóteses de localização, quais eram? Eram nem mais nem menos aquelas que cosem com esse estudo que foi referido. E, portanto, é Cortelo, Casais do Mocho, área industrial, Casais da Alagoa e a hipótese C, Cegonhas, Retail Park, que, de acordo com o estudo, portanto, a hipótese C era aquela que reunia, face a vários critérios que o estudo aqui apresentou, que considerava que era o local mais adequado, era da hipótese C,
portanto, cegonhas, reta de parque, e agora dispenso-me estar aqui a fazer grandes considerações para não estar aqui a... Também é público, isso já. Exato, e portanto, não, mas é só para não estarmos aqui a gastar mais tempo com isso, mas só para dizer, portanto, que de facto, digamos que o estudo é claro relativamente a estas matérias e, portanto, e de alguma forma chama a atenção para a necessidade de iniciar desde já, mesmo que haja aí uma coisa provisória, de iniciar desde já trabalhos para que não tornamos o provisório definitivo. E por isso é que eu perguntei as datas previsíveis relativamente a essa questão, quer do desenvolvimento do concurso público internacional, quer da construção e da instalação do terminal rodoviário. Pode, mas diga. Boa tarde, Sr. Presidente. Permita-me que, na sua pessoa, cumprimento todos os presentes. Eu queria falar sobre a questão dos ecopontos, saudar a medida, e perguntar em relação aos resíduos orgânicos se está previsto algum tipo de iniciativa, porque todos sabemos que esses resíduos podem ser encaminhados para a compostagem e, com isso, deixar de enviar para a ATER, com todos os problemas de lixiviação e tratamento de lixiviados que origina. Portanto, nesse sentido, queria saber o que é que está a ser feito em relação a isso. Já respondo. Muito obrigado. Essa reunião foi a que disse agosto e novembro. Foi uma das primeiras reuniões que houve. Nós eu quero dizer, só já no final do primeiro trimestre de 2000 abril, maio, se calhar, até lá tentámos reuniões com a rodoviária, com os ROCs, mas mais com a rodoviária, porque os ROCs negociaríamos, a rodoviária dedicasse isso. E quero dizer aqui outra coisa, que é o seguinte: nós somos o único que não temos um terminal público, mas há um outro concelho aqui próximo que tem o terminal concessionado à rodoviária, ou seja, ainda há aqui um ano de término, portanto, isso está a ser jogado, mas também só um ano, não fará assim tanta diferença naquilo que é... Atualmente é até 2023 aqui em Santarém, não é? Portanto, a informação que eu tenho foi renovada até 2023. Dizer aqui uma outra coisa que eu acho que é importante de referir. A questão do concurso, como disse, estão a ser verificadas algumas questões, nomeadamente do enquadramento e mesmo da questão de Santarém, e é esta deste outro conceito por causa desse ano que está. O que a lei veio dizer era que, quando foi feita a questão dos estudos, e a CIMLT enviou isso e tem esse parecer, que era obrigatório ter até ao final deste ano... Não era o lançamento do concurso, estar validado pela autoridade. Exato. Ou seja, estamos obrigados a ter, e isso já está cumprida essa validação agora, também interessa que seja lançado, ou seja, e a questão, quando pergunta, estando tudo validado, também não vejo o que é que estaremos a protelar, empurrar pela barriga, porque não irá surgir aqui nos próximos tempos nada de novo. E, portanto, a construção do terminal, sendo em módulos, pelo que sei, é uma coisa muito rápida, e quem vai construir será a própria comunidade intermunicipal, e depois será paga uma renda que dará para gerir a questão do terminal, e também ver os FIIs que resulta para cada concelho relativamente àquilo que é disponibilizado, e também isso terá que ser verificado e analisado. Dizer que, relativamente a estas situações, eu concordo com o vereador disse, e eu também disse ainda há pouco que concordo com aquele espaço que eu acho que é o mais indicado para todos, e cose com o estudo do Governo sobre estas matérias. Agora, temos o tal fator determinante. E eu quero-vos dizer que é uma coisa que acho que temos que fazer, e ainda há pouco disse isso, e acho que vou lançar esse desafio no primeiro trimestre de 2020, vou lançar um desafio como lancei sobre as encostas de Santarém, e era o Governo PSD, em que nós chamámos todos os deputados, todos os líderes partidários, e convidámos o Ministro e o Secretário de Estado com a tutela nestas matérias para estar. E vou lançar isso no primeiro trimestre, se não for em janeiro, mas para fevereiro e março, com uma data a cuidar, que o Sr. Ministro e o Sr. Secretário de Estado, conjuntamente com todos os deputados, conjuntamente com o Executivo, conjuntamente com todos nós,
venham debater a questão do desvio da linha do Norte, que é importante. Ainda tivemos um acréscimo a isso, que nos dá também força, que foi cidadãos que se juntaram também preocupados com toda essa temática. E, portanto, eu recordo-me que naquela altura o Sr. Ministro e o Sr. Secretário de Estado não vieram porque era a altura das grândulas, que os ministros quase não podiam sair, iam cantar as grândulas aos ministros e aos secretários de Estado. Já parece que foi há muito tempo, mas não foi assim há tanto tempo, mas que esperamos que estejam e que possam estar connosco. Portanto, mas mal também seria que o estudo, com o técnico, também apontasse lugares muito diferentes do que outros estudos tenham apontado. Mas eu recordo uma coisa que é importante, é que desses locais apontados, nós sabemos que há área para construir, fora do Planalto, mas também há uma coisa que eu recordo, é que nenhum deles é do município de Santarém. É que mesmo imaginem que agora tínhamos isso, é que teríamos que adquirir, é que nós, para um concurso público, não podemos dizer, olha, agora é aquele, porque realmente há ali uma área e mesmo em expropriações, sabemos o tempo que isso demorará. Portanto, é um trabalho que está a ser feito nesta matéria, portanto, aqui ser feitos alguns acertos ao nível do concurso, mas, portanto, acho que com aqui poderemos fazer e ir ao encontro daquilo também que o nosso estudo diz. Sobre aquilo que o vereador Zé Augusto referiu, e acho que é de referir que hoje a reunião que eu estava a dizer dos técnicos da RES e até estiveram, tem a ver com a questão dos orgânicos. Está a ser trabalhado. Há uma candidatura que a RES e TES fez para os municípios, ao POCUR, começarmos com isto, mas pronto, estamos a verificar muito, porque é um processo que será complicado, e eu quero-vos dizer aqui uma coisa que levei isto para a reunião da RES e TES a semana passada e não trouxe respostas concretas sobre ela, mas o que percebi preocupa-me. É que nós, com todas estas alterações que estamos a fazer, mesmo com a questão dos orgânicos e com tudo o resto, eu percebi uma coisa, é que durante algum tempo vamos ter que ter os dois sistemas a funcionar. Vamos ficar tudo como está agora, com os contentores, as pessoas a colocar, e depois começamos com os orgânicos pequeninos a colocar lá, e ir recolher aqueles dias e fazer. Mas isso acho que vai encarecer ainda mais aquilo que temos dito. Não sei se me estou a fazer entender, porque as pessoas não vão deixar de dizer, olha, hoje tenho o lixo onde vem buscar os orgânicos daqui a 3 ou 4 dias. No verão, ou no inverno, hoje, as pessoas até acho que vão fazer. No verão, ficarem com os orgânicos a cheirar, e com isso os portugueses não estão habituados, e a tendência vai, estou no orgânico, está ali o contentor do lixo, vou lá fazer isso. Portanto, vai haver zonas piloto na nossa cidade, no nosso concelho, peço desculpa, e isso também está a ser tramitado, mas há uma coisa que também nos preocupa a todos, o sistema RES e TES não é escondido, e já há notícias públicas sobre isso. A questão dos lixiviados é um problema que não é só da chamusca, porque nós estamos num sistema que na RES e TES está na chamusca, e a questão de ultrapassar os lixiviados vai custar muito dinheiro, e esse dinheiro vai ter que se transformar qualquer dia em mais tarifa. Mas isso, em um dia qualquer também teremos provavelmente de fazer uma reunião sobre a RES e TES, e depois passarei-vos as minhas preocupações para vocês também. Muito bem. Entrando no período da ordem do dia, está cá o arquiteto Paulo Cabasso, mas penso também é um assunto, está cá a vereadora de escola. Peço desculpa, está. Não, mas tudo bem. Sim, é um pedido de isenção de Santarém. Pedido de isenção do pagamento de taxas de instalações. Alguns senhores da palavra. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. O ponto 2 da Associação Cultural Recreativa da Miais de Cima e o Sociedade Recreativa Filarmónica Pernense e do Centro de Convívio Cultural do Armeiro Tremês, algumas são para ratificar. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. 5. Centro Social Paroquial de Santa Maria da Abrão, apresentação de candidatura, apoio e financiamento do âmbito do regulamento municipal, quer dizer, que por via das faturas foram apresentadas, há ali uma pequena diminuição do apoio. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Do ponto 6, atribuição de apoio financeiro ao Centro de Cultura e Convívio dos Bombeiros Municipais, que também aqui foi em benefício do município. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. O ponto 7, Hockey Clube de Santarém, apoio financeiro para a realização do 10º Torneio de Esperanças de Hockey em Patins, também uma ratificação. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Ponto 8, seguros de acidentes pessoais com os bombeiros voluntários do Conselho.
Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Ponto 9, nomeação do encarregado de proteção de dados nos termos da linha C do número 3 do artigo. Isto tem a ver também com a questão da proteção de dados. Alguns senhores que querem usar a palavra. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Ponto 10, agrupamento de escolas Alexandre Herculano, escola a tempo inteiro. Isto é uma retificação. A escola também está num projeto piloto inovador e o município de Santarém será parceiro nesse projeto. Algum dos senhores vereadores que dá a palavra? Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Ponto 11, asta pública para a alienação de imóveis municipais, adjudicação definitiva. Quer dizer que em muitas astas públicas que temos lançado aqui, temos uma venda, é sinal que, portanto, aquilo que é a reflexão do nosso centro histórico e, portanto, em três postos. Muito bem. Sim. Queríamos saber se já se sabe o que é que o fundo, que foi a entidade que foi a adjudicatária, portanto, que comprou este imóvel ao município, já se sabe qual é a intenção do fundo? Ou se ainda não se conhece? Não, o fundo falou connosco, ele tem uma ideia que está a tentar expandir um outro negócio que está em Santarém e está a tentar fazer uma permuta com uma outra entidade. Portanto, é para permutar aquela outra entidade e essa entidade, mas permutar depois de recuperar. Recuperar o imóvel. Pronto, quer dizer que temos mais um imóvel recuperado garantidamente. Garantidamente vai ser mais um imóvel recuperado. Só não poderei dizer ali, não pediram um segredo, mas também não sei se me disseram, mas posso lhe dizer depois no final as entidades que estão envolvidas na permuta e, portanto, parece-me razoável e acho que será também importante, mas vai ser permutado já recuperado. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Ponto 12, isto tem a ver com avaliações no património, avaliação... Sim, relativamente ao património. Ponto 13, vivência de desporto e forte contra a gestão, isto resulta da lei. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Peço desculpa, aprovado com as abstenções do Partido Socialista. Ponto 14, acordo de colaboração com os agrupamentos de escolas, valores remanescentes refletivos ao ano letivo de 2017. Alguns senhores que dar a palavra. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Ponto 15, apoio de transporte para escolas... apoio para transporte escolar no ano letivo 2018-2019, ratificação e anulação de deliberações. Algum dos senhores que dar a palavra. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por... Isto agora aumentou. Ponto 19. Peço desculpa, isto é melhor ler por aqui. 16, peço desculpa. Aqui está sempre ali a andar de um lado para o outro, é mais fácil ler aqui. 16. Agrupamento de Escola Chá da Bandeira, retificação da deliberação tomadas na reunião do Executivo Municipal de 4 de fevereiro de 2019, frente a subsídios atribuídos no ano letivo 2018-2019. Algum dos senhores que dar a palavra? Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Taxas e licenças, penso que do 17 ao 22, penso que podemos votar todos. Algumas são ratificações, só para a ata. Portanto, anulação de valores de dívida arrendamentos, anulação de valores contra corrente frente à Câmara, anulação de valores relativos a taxas de publicidade, anulação de valores de dívida referentes à restrição de reta ao escador e remoção de publicidade, anulação de faturas relativas à utilização de limpa-fossas do ano 2005 a 2006, a Associação de Estudantes da Faculdade de Medicina de Lisboa e a Associação de Estudantes da Faculdade de Ciências Médicas da Universidade Nova de Lisboa. Pedido de isenção de taxas com divulgação de projeto, Natal diferente, ratificação. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Ponto 23. Pedido de apoio para pagamento de rendas que se encontram em débito, processo de atendimento 32. Algum dos senhores que dá a palavra. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Ponto 24. Pedido de apoio no pagamento de 50% do valor de renda pelo período de 6 meses, processo de atendimento número 32, 2019. Portanto, nós não tínhamos os números, agora começamos a ter o número de processo. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Ponto 25. Alteração da titularidade do contrato de arrendamento de arrendamento apoiado para a Luz Gulbenkian no lote Y, número 2, primeiro andar, esquerda em Alfães, União de Freguesia da Cidade de Santarém. Algum dos senhores vereadores quer usar a palavra? Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Ponto 26. Pedido de alteração da composição do agregado familiar, revisão do valor da renda e alteração da titularidade do contrato de arrendamento apoiada, arrendatária do bairro Luz Gulbenkian em Alfães, na União de Freguesias da Cidade de Santarém.
Alguns senhores da palavra. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Ponto 27, atribuição de habitação social, situado na Rua do Beco, na escola número 2, freguesia da Miais de Baixo. Isto tem a ver com o fogo que aconteceu, Sr. Vereador? Sim, Sr. Presidente, queria congratular a Ação Social da Câmara pela rápida resposta que deu, neste caso em particular. Houve este infortúnio do incêndio. É uma família que ainda assim não houve nada com ninguém, portanto ninguém se aleijou. A solidariedade do povo de Miais foi notória, foi-lhe dado eletrodomésticos, roupas, e pronto, e é com muito prazer que vejo este ponto aqui e a atribuição da habitação social a uma família que está completamente inserida e necessitada. Muito obrigado. Dizer que, felizmente, tínhamos uma habitação social que estava a ser tramitada noutro âmbito e, portanto, optou-se bem por alguém que tivesse integrado. E recordo que já vieram ao longo dos anos várias mudanças de pessoas, porque pela questão da não integração em alguns locais. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Ponto 28, pedido de apoio no pagamento de 50% do valor da renda mensal, processo interno número 52, 2012. Algum dos senhores vereadores que quer dar a palavra? Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Ponto 29. Pedido de apoio no pagamento de 50% do valor da renda pelo período de 6 meses, processo de atendimento número 54 de 2011. Algum dos senhores vereadores quer usar a palavra? Eu queria dizer que só temos 2 casos, e, portanto, na prática a pergunta é se isso significa que há um agravamento social relativamente a algumas matérias, ou se foram, pronto, ou se é apenas são casos que, enfim, que podem acontecer e que resultam da intervenção social. E, portanto, nós tivemos recentemente 2 casos que foram noticiados no país, foram os órgãos de comunicação social deram nota desses. Um caso que deu até a detenção de uma mulher porque colocou, digamos que, a criança no contentor e, portanto, aparentemente não estava a ser acompanhada pelos serviços de ação social, e um outro caso de um ator que faleceu e que vivia numa tenda no município de Sintra, salvo erro. Portanto, um foi no município de Lisboa e outro foi no município de Sintra. E, portanto, considerando que estes casos estão aqui a ser deliberados, significa que há atendimento e, portanto, que há trabalho dos serviços da ação social da Câmara. Mas a pergunta que nós gostaríamos de fazer é se, digamos que estes exemplos significam que há casos que, do ponto de vista social, enfim, estão a aparecer, ou o que é que isso quer dizer, em bom rigor? Eu gostava de dar nota que é o seguinte: o nosso Conselho Local de Ação Social, felizmente, funciona de uma forma excepcional, é mesmo uma rede de parceiros, e nós, ao longo dos últimos anos, temos conseguido ter ferramentas que nos permitem fazer uma maior triagem e estar mais próximo das populações. Eu recordo que em 2012, 2013, o município queria e tentou, junto à Segurança Social, ter o chamado modelo de intervenção integrado, que outros concelhos tinham. Não nos foi permitido na altura, já pela questão da proteção de dados, mas felizmente apareceu as redes locais de inserção social. E com as redes locais de inserção social, que agora têm outro nome, mas pronto, ainda vamos chamar Rede Local de Inserção Social, dividimos o nosso concelho em 2 zonas. Uma, e isto foi concursado, as IPSS podiam concorrer, nós ficámos com a Cruz Vermelha de Santarém numa zona mais urbana, e na zona menos urbana a norte do concelho ficou a Santa Casa de Misericórdia de Pena, ou seja, onde tem técnicos que foi um acréscimo de mais 10 técnicos para o nosso concelho, para além dos que eram do município de Santarém e da Segurança Social, e temos uma maior proximidade também. Também dizer, relativamente a estas, ainda recentemente lançámos o nosso programa relativamente àquilo que é os sem-abrigos, que também está na nossa legislação. Dizer também houve algumas nomenclaturas que mudaram, houve algumas questões relativamente àquilo que eram algumas famílias também, isso mudou, ou seja, também lhes permite a algumas delas ter mais alguns apoios do que tinha relativamente ao que era o passado. E, portanto, há muito desse acompanhamento, temos uma triagem muito maior, temos também ao nível daquilo que é o programa alimentar, uma muito maior proximidade hoje com esta rede que é muito grande e com uma malha muito fina, ou seja, infelizmente que temos esta malha muito fina, porque são menos os casos que nos passam despercebidos e conseguimos ter muito maior
proximidade às pessoas. Isso para nós também é importante. Não há aqui nenhum acréscimo, é mesmo um funcionamento, ou seja, de muita proximidade e estarmos a conseguir realmente ter uma grande parceria, mas também dizer que, do ponto de vista legislativo, aqui houve algumas questões que mudaram, provavelmente permitirá que algumas pessoas estejam mais próximas. Não sei se era esta. Não, agradeço-lhe a resposta. Digamos que nós consideramos que o direito à habitação é um direito fundamental e, portanto, que uma das coisas boas do 25 de Abril e, portanto, da democracia é, enfim, ter aumentado a possibilidade de garantir a quem tem necessidade de uma casa, enfim, poder ter uma casa e, portanto, estes apoios dos valores das rendas, de 50% do valor das rendas, são durante 6 meses, são essenciais, eventualmente, para que as famílias se possam equilibrar. A lógica da ação social é importante, mas o importante é que as pessoas se possam reestruturar e, portanto, que possam elas próprias ter uma vida que lhes permita, digamos que, sair deste ciclo vicioso, mas é importante que haja respostas e, como eu referi aqueles 2 casos onde, infelizmente, as respostas não aconteceram e, portanto, são do conhecimento, também é bom que haja alguns municípios onde as coisas funcionam e, portanto, haja respostas. E, portanto... Dizer que ninguém está livre, que aconteça alguma coisa que não nos possa passar. Mas, felizmente, como disse, o nosso Conselho Local de Ação Social tem muitos parceiros e quero dizer que muitas vezes até aparecem algumas situações nas redes sociais, já estão acompanhadas com o devido tempo, mas nem tudo se consegue, mas, portanto, também daquilo que é a habitação, todos os municípios estão obrigados a ter os seus planos locais de habitação. Nós já contratámos o nosso, já está a ser trabalhado, já falámos, reunimos com as nossas juntas de freguesia, já o apresentámos no Conselho Local de Ação Social, salvo ver, até fomos o primeiro conselho do distrito a iniciar esse plano local de habitação e sabemos que há metas muito ambiciosas no país. Esperamos que se consigam os fundos europeus para cumprir essas metas, ou então, dentro do Orçamento de Estado, que elas se consigam. Muito bem, quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Ponto 30, proposta de cessação de lugar de estacionamento reservado na cidade de Santarém. Alguns usuários da palavra, quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Ponto 31, a proposta de implementação de sinalização de trânsito na localidade da Comenda, na União de Freguesias de Casével e Vaqueiros. Alguns dos senhores vereadores que usado a palavra. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Ponto 32, regulamento de concessão de regalias sociais aos bombeiros voluntários do Conselho de Santarém. Quer dizer que isto era algo que nós já anunciámos há algum tempo, tem dado a ser trabalhado e também visto do ponto de vista do enquadramento, não é o jurídico, é a tramitação seguinte relativamente a isso e, portanto, já está verificado e é com grande satisfação que trazemos este regulamento à nossa reunião de executivo. O próprio vereador Rui também, numa reunião anterior, também já tinha falado isso. É importante saber de nós que hoje muitos homens e muitas mulheres que querem ir para bombeiros e não veem também a satisfação e a possibilidade de terem essas suas regalias. Nós aqui, o município de Santarém, está a fazer uma proposta que outros concelhos já fizeram, não sei se são muitos ou poucos, mas acho que é importante de o fazer ao nível do IMI, do IMT, ao nível de acesso a aquilo que são equipamentos municipais e, portanto, claro que terem que ir à reunião de Câmara, tem a Assembleia, tem aqui uma série de regulamentos, porque tem eficácia externa, mas é com muita satisfação que trazemos este regulamento e acho que é um pequeno prémio para aqueles que tanto fazem por nós. Muito bem. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Ponto. Só queria dizer, depois de termos votado, que pronto, é com satisfação que vimos o aparecimento. Já tínhamos falado nisso até no ano passado, na importância que era, digamos, que ele existir, e o ideal é que os bombeiros sejam necessários só mesmo nas ocasiões mínimas. Ainda agora, provavelmente, estão a desempenhar as suas funções face àquilo que hoje está a acontecer em termos de condições climatéricas e, portanto, provavelmente, quer no centro histórico, quer fora dele, são chamados a atuar. E é importante que não apenas as condições de trabalho sejam conseguidas, mas também que haja esses incentivos que são possíveis de existirem, que estão perfeitamente enquadrados na lei e que devem obrigar a um esforço do município, porque isto é preciso dizer, isto obriga a um esforço do município, estão em causa, portanto, dinheiros públicos, mas é importante que os municípios, e nomeadamente aqueles que têm bombeiros, como é o nosso caso, temos bombeiros municipais e bombeiros voluntários,
que esse esforço seja colocado em cima da mesa, sendo certo que também me parece que no âmbito da Associação Nacional de Municípios era importante que houvesse uma uniformização. Exatamente, que houvesse uma uniformização relativamente a esta matéria e que, por um lado, os municípios que têm um esforço adicional pelo facto de terem bombeiros municipais também pudessem ser reconhecidos quando há distribuição de meios financeiros, porque o esforço municipal nem sempre é reconhecido e muitas vezes são essenciais à estrutura e ao funcionamento da Proteção Civil Nacional durante o ano inteiro, não apenas na época dos fogos, que é a época que normalmente é mais referenciada. Muito bem. E o vereador recordou muito bem que neste momento, e nem de propósito, dizer que acabei de receber uma mensagem dos nossos municípios a dizer que até ao momento 11 inundações, 14 quedas de árvore, 9 quedas de estruturas, 2 movimentos de massa, as máquinas a trabalhar em pernas e bitoreiras. Portanto, isto é uma posição daquilo que tem sido e curiosamente caiu na altura que estávamos a falar dos nossos bombeiros. Bem, quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Ponto 33. Proposta para a contratação da empreitada de reabilitação dos edifícios do bairro Carlos Gulbenkian, em Alfãs. Isto tem fundos do Portugal 2020. Dizer que é com grande satisfação que trazemos esta reabilitação do bairro Carlos Gulbenkian. Já tínhamos falado nela há algum tempo atrás, do ponto de vista daquilo que era a questão de ir ou não à DGPC. Acabou por ir à DGPC, porque era só um bocadinho da igreja de Alfãs, mas optámos para que fosse solicitado o parecer, temos o parecer e, portanto, é algo que para nós é importante dentro daquilo que falámos ainda há pouco dos fundos comunitários, daquilo que falámos também num passado sobre a qualificação da habitação social. É com muita satisfação que trazemos este projeto à reunião de executivo. Alguns já buscar a palavra? Bem, quem vota... Sim. 40 mil euros mais. Sim. Qual é que é a comparticipação do fundo? Os fundos comunitários aqui 85%. 85%. 85%. Isto ficou dentro daquilo que era o nosso PEDU. Portanto, quem vota... Isto dizer aqui uma coisa também, já o disse várias vezes... já votámos, sim, já votámos, todos falámos, foi aprovado por unanimidade. Dizer que, e nós já o apresentámos, o PEDU, quando inicialmente tinha alguns projetos, nós tínhamos e abdicámos de alguns em detrimento de outro, e este foi daqueles que achámos que tinha mérito e que seria muito importante. Está aprovado. Ponto 34. Proposta de abertura de procedimento concursal interno para a carreira de técnico de informática de grau 2. Alguns juízes da palavra. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Ponto 35. Pedido de indemnização por queda na via pública. Isto é a semelhança de 2 outros processos que já vieram cá no passado. Alguns juízes da palavra. Nós temos feito uma reunião tão elogiosa, não é por causa da época natalícia, é porque ficamos satisfeitos de alguns dos assuntos que hoje vêm aqui à reunião de Câmara, mas não posso deixar de chamar a atenção, em nome do Partido Socialista, para um assunto que não devia obrigar a quem cai na via pública desde 2016. Estamos a falar de, por acaso, é 20 de agosto de 2016, é um dia que me é particularmente caro. Faz anos, eu sei. Exatamente. E, portanto, desde 20 de agosto de 2016, estamos em quase 20, portanto, 2019, mais de 3 anos depois, é que se resolve uma situação destas. E, portanto, digamos que é uma área onde claramente o município de Santarém tem que melhorar, porque não faz sentido que, sendo reconhecida que há algumas matérias em que tem que melhorar, este é um exemplo. 20 de agosto de 2016, estamos a deliberar hoje, digamos que a questão da indemnização, e vamos lá ver, depois da deliberação, quanto tempo é que demora a regularizar a situação, mas é de facto tempo demais. Sr. Vereador, e eu tenho que concordar consigo e dizer uma coisa que é o seguinte: já tivemos algumas matérias, e estas que vêm aqui é porque o nosso seguro não atuou, e eu quero-vos dizer, ainda estava cá o vereador Jorge, tivemos aqui algumas situações, e curiosamente, salvo erro, se bem me recordo, já não sei se foi numa reunião comigo com o vereador Jorge, foi mesmo em reunião de executivo, que veio uma senhora que tinha aqui num buraco, se abriu, já não me recordo, e que a senhora veio cá, e que a nossa companhia de seguros, eu quero dizer que nós aqui vamos ao acordo quadro da comunidade intermunicipal. Eu tenho sido crítico relativamente a esta matéria, e quero-vos dizer uma coisa que é o seguinte: de futuro,
isto hoje curiosamente foi falado, de futuro provavelmente deixaremos de ir ao acordo quadro da Câmara Municipal naquilo que é a matéria dos seguros. Porquê? Porque temos dificuldade, porque é uma entidade só, que ganha para todos, o mediador está muito longe, não tem uma proximidade que já tivemos com outros mediadores que em muitas destas situações se resolviam. E, portanto, isto ainda terá mais algum tempo de... não sei quanto é que é, mas pelo menos as minhas informações enquanto Presidente, haverá eleições, espero continuar, mas deixarei aqui e tramitarei para que sejamos nós a lançar por nós aquilo que é esta questão dos seguros, por situações como estas, porque os nossos municípios eternizam uma situação, depois se não vê o parecer da polícia, se não vê não sei o quê, se não vê não sei quantos, quer dizer, às vezes situações que são verificadas e que até nós muitas vezes demos para eles assumirem e eles não assumem, portanto são situações que a nós nos constrangem um pouco e as pessoas têm razão. Mas, portanto, fica aqui esta nota de raciocínio de futuro sobre esta matéria e dizer que a carteira de seguro dos municípios é elevada e a de Santarém também é uma carteira, portanto quero crer que teremos sucesso nesse e poderemos até, inclusivamente do ponto de vista financeiro, ter também ganhos sobre essa matéria. Bem, quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Ponto 36, ofertas do município de Santarém, isto é uma ratificação. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Não sei se haverá alguém do público que queira fazer alguma intervenção. Faça favor, terá que identificar-se e depois... Muito obrigado. Sim. Na qualidade moradora, na Rua da Folha, Securiu, a menos de 50 metros. Rua da Folha, Securiu. No Securiu. Sim. dizer o seu nome. Sim. Dora Guilherme, nome completo? Sim. Sim? Não, só o primeiro e último, sim. Dora Guilherme. Dora Guilherme, sim. Então, Securiu, Moçarria. Sim. Na qualidade moradora, na Rua da Folha, Securiu, a menos de 50 metros de um canil, a funcionar como hotel para cães, licenciado pela Câmara, após ter efetuado diversas queixas ao município pelo incómodo diário provocado pelo barulho dos cães do canil, e sendo a Câmara entidade fiscalizadora em matéria de ruído, venho questionar que medidas tem tomado para resolver o problema, visto que a situação se mantém e já decorre há quase 3 anos. Obrigada. Muito obrigado. Olha, eu terei que ver junto dos serviços esta matéria, não tenho aqui resposta para lhe dar neste momento. Isso aí, efetivamente, já me falámos uma vez em reunião, quando tinha o urbanismo, que havia uma queixa sobre essa matéria. Não sei se a vereadora também terá presente alguma situação sobre esta, ao nível da fiscalização, mas não tenho presente isso. Sim, não precisa ser já. Sim, mas isso farei. A primeira carta foi dirigida ao excelentíssimo Presidente, a primeira carta. Sim, eu recolho, eu sei. Há mais de 3 anos. Sim. Nunca teve resposta? Sim, passou para o departamento Não, do urbanismo. Do urbanismo, sim, eu sei. Eu estava a dizer, no urbanismo tive uma reunião sobre essa matéria, não sei se deram sobre isso, mas já há algum tempo e não sei se houve desenvolvimentos, não é, mas terei que ver e falar sobre essa matéria. E, entretanto, por diversas queixas, diversas trocas de... Portanto, a queixa existe, portanto, diversas trocas de correspondência entre o departamento... Mas o resposta já teve respostas do departamento, sim. Que foi e qual é que, diga-me só, qual é que é a pessoa que lhe respondeu aí? Qual é quem é que assinou o e-mail? Eu não trago o e-mail. A pessoa responsável pelo Departamento de Urbanismo... Tudo bem, fazemos uma coisa, fica com o contacto da vereadora para além disso, Cristina Casanova e fala. Na última carta, que depois Sim. a questão foi encerrada, não é? Eu tinha falado, portanto, tinha escrito na Câmara, portanto, na carta, que iria recorrer à Agência Portuguesa do Ambiente, à APA. Sim. E tenho aqui a comunicação que a APA fez, que diz que em sede, porque, portanto, na troca de correspondência, você se calhar não está a par, Não estou. claro, da situação,
portanto, a APA... Mas se for perguntar à APAV, já lhe devem dar o tipo de resposta, se calhar. Não, é que foi apresentado pela Câmara um ensaio acústico, Sim. em anexo a uma resposta de uma reclamação, feita pela proprietária do canil. E cumpria, não cumpria? Não, quer dizer, a Câmara não se pronunciou, a Câmara apresentou esse anexo, apresentou esse anexo com ensaio como se fosse válido. Um ensaio acústico, portanto... Relativamente aos cães. Exatamente. E tenho aqui, portanto... Mas cumpria? A Câmara é que tinha que se pronunciar acerca disso. Não, eu estou a perguntar se o ensaio cumpria. Pronto, isto está tudo em processo. Então, mas pronto, eu, por acaso, agora não tenho aqui o nome do processo. Mas faremos está uma coisa. Da queixa. Fala com fica aqui com o contacto da vereadora Cristina Casanova, que tem o urbanismo, falará com ela e no próximo dia a vereadora ficará também com o seu contacto e irá far-lhe-á ponto de situação sobre esta matéria. Obrigado. Eu sei que o caso foi arquivado na altura, ou não deram depois a resposta. Terá alguma razão. Está bem. Fiquei sem perceber muito bem o que é que... Porque assim, o problema continua e, sendo a Câmara, em matéria de ruído, a entidade fiscalizadora, acho que devia, pelo menos, fazer uma visita ao local, porque todos os anos sofremos com o barulho daquele canil que foi licenciado, não sei como, a menos de 50 metros de uma habitação, mas pronto. Muito bem, está bem. Muito obrigado. Vereadora Cristina, falar. Muito obrigado. Não havendo mais intervenções, desejar a todos um feliz e santo Natal e um ano novo àqueles que já não vejam. Muito obrigado.